Olá, olá! Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Voltando, né, as lives aqui no canal, no projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe. Perante muitos afazeres, a gente deu um tempinho agora voltando a pedidos, né? E também que eu adoro tanto aqui estar mais próximo de vocês. Boa noite a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a nossa noite com grande conhecimento, com uma reflexão boa sobre a importância da formação do professor, né? A gente sabe que nesses tempos dessa importância em todos os sentidos. Eu estou dos dois lados, como família e também, né, como educadora, então eu sei todas as dores dos dois lados e eu sei da importância da formação do professor, da formação continuada, para essa diversidade que somos todos nós, porque todos nós estamos na educação inclusiva, né? Porque somos diferentes, aprendemos diferentes, absorvemos a informação diferente, então esse professor sempre tem que estar atualizado, sabendo o que está acontecendo. Mas quem vai falar brilhantemente sobre esse assunto aqui comigo, boa noite, Renatinha, a próxima live é com você, hein? Quem vai conversar com a gente é a doutora Cristiane de Souza, além de uma super profissional, doutora na educação, psicopedagoga, psicomotricista, consultora, me aguenta, e diretora, né, da Resolução. Então, assim, é de uma grande honra estar conversando com ela aqui, porque ela tem uma bagagem imensa sobre a formação do professor. Ela também tem um capítulo no e-book, o terceiro volume, que é gratuito. Você pode abaixar ele, é gratuito esse e-book, tá? O e-book digital, tá? Link da minha bio. E tem o capítulo dela e é esse capítulo que a gente vai conversar hoje. Ela já entrou, eu acho que eu já falei demais, porque eu quero escutá-la. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu também quero agradecer quanta gente nova aqui no canal. Que alegria. Aqui é pra gente de ficar gravando vídeo, mas eu tô sempre no chat tentando responder. Tem também o WhatsApp. Cris, doutora Cris, tá ao contrário, a câmera maravilhosa. Peraí, deixa eu baixar. Ficou muito alto. Peraí, só um minutinho. Boa noite. Boa noite. Ai, que delícia falar com você, porque assim, a minha doutora Cris, a cada dia que passa, ela tá com mais afazeres. Então, isso quer dizer, ela arruma mais coisa, né? Arruma mais gente, então é difícil encontrar. Mas, graças a Deus, eu peguei a agenda dela aí e ela tá aqui com a gente. E aí, Cris, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, no movimento, e eu acho que isso que é importante, né? Que eu falei com você. Eu acho que esse movimento, ele na verdade traz para a gente uma energia, né? Essa vontade de estar trabalhando, de estar fazendo, de estar construindo. E para mim, assim, isso é um motivador, assim, é uma mola propulsora desse meu movimento quanto um especialista da aprendizagem, né? Eu acho que isso é que traz para a gente um- uma vontade, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, quando a gente estuda aquilo que a gente gosta, então traz para a gente um movimento bem positivo. E você também aí com essa novidade, né, em Ribeirão. Aqui em Com Ribeirão essa Preto, né? Novidade a clínica. clínica, agora física, graças a Deus. Graças a você Isso. também que me apoiou muito, acreditou em mim e me deu um empurrão também.
quanto outras profissionais também me ajudaram, assim, me empurrar e acreditar e montar fisicamente aqui. Estamos aqui em Ribeirão Preto, não só online mais, mas fisicamente também, né, Cris? É isso E também aí. pensando sempre nessa importância da gente estar acolhendo também esse professor, não só a família, né, na clínica, mas também mostrar para ele da importância, né, que é o nosso tema, dessa formação do professor, né, Cris? Então eu queria que você, assim, falasse um pouquinho dessa importância e o que é, né? Porque já, né, pessoas falam assim, poxa, mas eu já tenho formação, né? Mas que é essa formação? O tanto que a gente fala dessa formação do professor. Isso é até meio polêmico, né? A gente discutiu um pouquinho sobre isso, né, Sá? Porque a palavra formação, ela é um termo amplo, né? Então, isso que a gente quer trazer aqui são esses dois olhares dentro da palavra formação. Nós temos a educação, a formação básica, né? Que é aquela formação obrigatória, né? Para ele exercer, seja a pedagogia, né? Que vai ser o professor ali, do docente do primeiro ao quinto ano, educação infantil, né? E tem as licenciaturas, né? Que vão estar dentro das áreas específicas da matemática, da química, da física, de letras, né? Da história, da geografia. Então, essa é a formação básica, né? Quando a gente fala dessa formação básica, o que a gente tem refletido sobre, né, é a questão do currículo, né, a questão do processo de disciplinas dentro da inclusão, que a gente já conversou, já falou uma live, fez uma live sobre essa formação dentro da inclusão. Então, está saindo aí, né? Acredito, porque eu tive que dar algumas prioridades de alguns projetos, mas uma pesquisa que eu tenho feito em cima da formação básica, né, para o processo, né, da atuação do licenciado, do pedagogo dentro da inclusão, né? Então a gente tem feito pesquisas dentro dos currículos, né, da formação básica para a atuação do professor na área de inclusão. E nós temos o outro olhar dentro do nome formação, que é a formação continuada ou a formação complementar, né? Então, quando você, o professor precisa de formação. Quando a gente fala, que uns dizem assim, mas formado eu já sou. Sim, tem a formação básica, mas a gente está falando, né, dessa formação continuada, que a gente considera importante, que a gente considera passos, né, atualizados para a ação do professor em sala de aula, né? Então, são dois olhares para esse nome amplo, formação. A gente traz o olhar da formação básica, né, que é o currículo, as disciplinas, ementas, né, o que traz ali dentro da formação básica. E a formação complementar ou continuada, como muita gente conhece. Então, é só a gente trazendo essa reflexão inicial, porque gera, né, algumas perguntas, às vezes algum incômodo, né? Mas formada eu já sou. Sim, na formação básica, ok. Agora vamos falar da formação continuada, não é isso, Sam? Então, só para a gente abrir um pouquinho esse leque dessa palavra. Ih, acho que a Sam travou. Voltou. Voltei. Dessa, desse nome formação, né? Por isso Sim, a gente colocou só formação isso. do nome do capítulo, né? Sim, sim. Além dessa polêmica, a gente é bom, né, Cris? Por isso que eu falei, eu quero abrir com a Cris, porque eu acho que a gente está na raiz, né? O professor é a nossa base, é a nossa raiz na educação. Então, a gente tem que pensar também, né, nesse tema,
até que no seu capítulo fala da gente refletir como professor, quais as nossas ferramentas, né? Qual o nosso olhar? Até eu tenho uma pergunta até que eu fiz, né? Quais as ferramentas utilizadas para eu avaliar meu trabalho como professor, né? Queria que você falasse um Isso. pouquinho disso. Então, isso é bem importante, porque eu digo que quando a gente tem, eu digo primeiro, assim, eu acho que quando a gente vai avaliar o nosso trabalho, eu digo que a autoavaliação, ela é muito importante para a gente sentar, refletir e autoavaliar. E essa autoavaliação, ela precisa acontecer, mas ela precisa acontecer a partir de um feedback, né? Dos gestores da escola que eu trabalho, né? Do feedback dos próprios alunos, do feedback dos pais, né? Então, e aí sim eu sento e faço, né, a minha autoavaliação, a minha reflexão da minha atuação quanto professor. Isso é muito importante, porque eu digo que quando a gente leva, né, eu digo que alguns acontecimentos, seja em qualquer profissão, né, que a gente aprende e que a gente se autoavalia, que a gente reflete e sabe o que a gente pode manter, né, de atuação, o que eu posso eliminar e o que eu posso melhorar, né? Então, são processos importantes que a gente precisa, e eu acho que a gente fala nesse processo, até dando continuidade a sua pergunta, que aí, a partir dessa autoavaliação, eu posso pensar na minha formação continuada, né? Na minha reflexão de atuação muito mais atualizada, né? Muito mais empoderada, muito mais refletida, atualizada. Então, eu vejo que a gente ter essas ferramentas de autoavaliação, né? Que é o feedback, que é a família, que são os próprios colegas de trabalho, muitas vezes, com dicas, estratégias, né? E eu vejo esses encontros, muitas vezes, né? Reuniões pedagógicas, coordenação, como esse momento de feedback. Muitos, às vezes, não recebem, né, algumas observações, eu digo, muito bem, né? Recebe como uma crítica, né? E muitas vezes não trazem dessa crítica uma matéria-prima para uma transformação. Então, eu vejo que a gente, quando consegue trazer isso como uma matéria-prima de transformação quanto profissional, isso para a gente é bem importante. E eu acho que um feedback de um especialista, né? Quando você está conversando com ele, que ele te traz um olhar muito mais amplo do que apenas sala de aula, para aquele estudante, para aquele aluno. Então, eu vejo que a formação continuada, por exemplo, hoje, né? Eu digo muito nas minhas palestras, nas minhas conversas, disse aqui em lives, eu digo que hoje o professor atualizado, que não conhece a neurociência, não sabe como esse cérebro aprende, né? Ele está precisando ampliar essa sua transformação, esse seu complemento, né? Essa continuidade dos saberes, né, pedagógicos, dos saberes técnicos. Então, isso eu digo muito que a formação continuada ela vem de uma análise, de uma reflexão dessa pergunta que você me fez, né? Que ferramentas que eu tenho para avaliar um bom professor, né? Como que eu faço para avaliar como eu sou como professor? Então, eu considero que isso assim uma visão, né, muito mais ampla, né, uma visão, eu digo uma visão periférica, né? Então eu tenho uma visão, né, muito mais ampla do que eu posso melhorar quanto profissional. E eu acho que é isso. Eu digo que se a gente se colocar no lugar, né, eu falo muito para o professor,
Para e pensa quando você procura um profissional, seja para qualquer serviço que esse profissional vai te prestar, né? E você tem dois profissionais. Um que ele fez a formação básica dele e parou ali, e o outro que ele tem inúmeras formações continuadas. Quem você vai procurar, Com né? certeza. Eu vejo também, Cris, dessa importância dessa formação continuada por ser o investigador, né? Eu até falo, Uhum. quando eu converso com os professores, eu digo que eles são não só educadores, eles são os investigadores. Porque todo aluno tem que ser com um olhar diferente, a gente tem que investigar o que está acontecendo com ele, de que forma ele aprende, independente de procurar algum transtorno, alguma coisa, e sim como ele funciona. É aí que entra a neurociência, né? Como esse cérebro vai processar essa informação e vai realmente consolidar essa informação, né? Para eu aplicar uma prova justa, sabendo que eu ensinei como tem que ser ensinado, porque hoje é muita matéria, hoje é muito conteúdo, hoje é muita informação para todos os lados. E eu sei que fica difícil para esse professor, só que ele investigando essa minha turma, por pares, por grupos, fica muito mais fácil de eu passar essa informação. E aí que entra a formação continuada, porque a formação básica, gente, não dá nenhum respaldo para esse professor na sala de aula. Né? Dá muita teoria, dá muita literatura para a gente estudar, sim, dá, mas a prática não dá, né? Até as horas de estágios é muito baixa, né, Cris? E o estagiário também, ele não pode estar na mão na massa, né? Então, assim, ele realmente vai começar a entender todo esse funcionamento quando realmente tiver já assumindo uma sala, então sendo um investigador, né? E essa importância desse estudo de cada aluno, eu fico muito feliz, né, quando eu vejo um professor que vem perguntar sobre aquele aluno ou sobre um relatório que você escreveu, você percebe que ele está querendo entender o aluno, né, Cris? Não, e eu acho isso tão, assim, eu digo que muitos professores, né, hoje a grande maioria, graças a Deus, assim, eu digo que quando a gente está incomodado, eu digo, né, quando a gente está incomodado com alguma coisa, está com uma angústia, está com alguns anseios, é sinal que está me fazendo me mover e buscar. Então, quando ele está incomodado ali com aquela situação, né, do aluno, que ele está vendo que tem algum processo que não está legal, que não está fluido, né, que esse saber não tá sendo, né, administrado por aquele aluno como ele gostaria que fosse, e que ele vá buscar, que ele vá numa orientação, que ele vá na coordenação, que ele busque mais sobre esse aluno, né? Então, isso me traz como um olhar de um professor que ele está conseguindo visualizar essa sala não só de um jeito macro, né? Como a turma A ou a turma B, né? Mas como um aluno que participa dessa turma A, né? O aluno João, o aluno Pedro, a aluna Maria, José. Então, assim, eu digo que esses olhares, às vezes, e isso faz a diferença na vida de muitos alunos, Muito. né? Os professores, eles são, muitas vezes, é, é, uma esperança para o próprio aluno, né? De algumas situações. Muitas vezes ele tem uma empatia tão grande por uma palavra que esse professor falou na aula, pela postura dele em alguma situação, porque nós, né, eu digo assim, por que que nós sentimos frio, frio na barriga quando a gente vai pegar uma sala, né, mesmo depois de anos, começa um ano, né, primeiro dia da sala de aula, vamos lá, na turma A do primeiro ano do ensino médio. Você fica com aquele
aquele frio na barriga. Enquanto a gente sente esse frio na barriga, a gente sabe que a gente está no jogo, né? Que a gente está, Sim. né, exercendo a profissão, porque o professor que ele não sente um frio na barriga, que ele não sente aquele desejo de fazer o melhor, né, de ser, muitas vezes a gente sabe que a gente é avaliado pelos alunos dentro dos olhares, né, dentro do conhecimento que eles têm, do desejo que eles têm. Então, eu digo muito que a formação, conhecimento, as trocas de saberes, né? Os agregares, agregando saberes, agregando informações. Então, isso faz toda a diferença dentro de um processo e da ferramenta para essa autoavaliação, né? Sim. Para ele se observar, para ele se analisar, para ele refletir e trazer essas ações muito mais efetivas, né, para a sala de aula. Para O, o, a docência dele em si, porque a docência não é só sala de aula, né? Porque a não, docência é. você é fazendo a prova, é fazendo uma atividade, é fazendo planejamento. Então, a docência ela não é só de sala de aula em si, né? Literalmente ali. Ô, Cris, como que a gente pode, a escola, ajudar esse professor nessa formação continuada? Porque a gente sabe que tem escolas que sim, que apoiam esse professor, né? Mas tem algumas Uhum. ainda que estão perdidas. O como que a gente pode fazer com que a escola apoie esse professor, invista nesse professor? Então, eu tenho apoios, um apoio também de um tema bem amplo, né? Eu acho que tem isso. Primeiro, eu acho que tem um movimento do professor em si, né? Um professor, ele ter o desejo de, né? Ele ter a vontade de ampliar esses conhecimentos. Eu digo muito que alguns numa postura, né? é, que não conseguem visualizar, por exemplo, uma semana pedagógica como uma formação continuada, né? Não consegue visualizar as palestras, né? Que muitas vezes a escola fornece de pequenas, né, pequenas informações que essas pequenas informações, quando elas se juntam, elas fazem grandes transformações, grandes informações. Então, muitas vezes, a escola divulga uma formação, né, divulga um processo que vai acontecer. E eu digo que hoje nós temos cursos, né, a céu aberto, eu chamo de céu aberto, né, quando a gente vê que a gente tem lives que são mini cursos de 1 hora todas as noites, né? Nós temos no YouTube programas, né, feitos, vocês vão fazer agora essa interação, informações assim fantásticas que você pode ter ali horas e horas de informação como formação continuada, porque às vezes também se pensa, né, nessa formação, né, muitas vezes o pessoal fica muito, a gente sabe que o certificado é uma é uma comprovação, né, do meu conhecimento, mas quando eu tenho esse conhecimento para mim, né, internamente, isso é importante. E as escolas, muitas vezes, elas oferecem, né, e podem oferecer, dando informações, né, de congressos que estão acontecendo, né, no grupo de WhatsApp do professor, por exemplo, uma live que está acontecendo com informações importantes, né? A escola pode buscar, né, esses seminários, esses congressos, esses projetos que acontecem, né, canal YouTube, pelo canal, pelo Instagram. Então, a escola, eu acho que pode também buscar e informar para esse professor, né? Por quê?
porque hoje esses cursos, né, se tinha muito, tem, eu tô com falta de grana e tal, mas essas informações que estão chegando, né, gratuitamente para a gente. Então, a gente precisa estar gravado, né? Eu posso assistir uma parte, depois eu assisto outra, né? Eu digo que a gente otimizar hoje os fonezinhos até sem fio, né? Você pode estar com o celular na bolsa que você está ouvindo, né? Então, a escola, ela oferece as semanas pedagógicas, pelo menos 2 por ano, eu sei que as escolas têm, né? Muitos acham, eu tenho que sair 3 dias depois, eu tenho que voltar 3 dias depois. Só que ele não está perdendo, ele está ganhando informação, né? É tempo de informação para ele, né? Porque ele pode até mudar de escola, mas a informação vai com ele. Então, não é informação só para a escola, né? É uma formação para ele enquanto profissional. Então, eu considero que a escola pode, né? Ela já oferece, muitas oferecem, muitas têm formação, Sá, durante a semana, por exemplo, reuniões pedagógicas semanais, né? Que fazem troca, né? Muitas vezes essa coordenação pedagógica, informações importantes, que é uma formação, porque a formação continuada, elas são informações que são geradas o tempo inteiro, informações novas. Então, eu vejo que isso pode ser uma troca, né? Também a escola oferecer essas informações de formação, oferecer a formação como oferece quase 100% com essas semanas pedagógicas, né? Tem escolas que fazem semanas pedagógicas, né, de 3, 4 dias. Eu sei que tem algumas regiões que tem algumas questões sindicais, né, que tem número de dias que pode, que não pode, mas eu acho que. E informações, recebeu informação de um curso, recebeu informação de um congresso, então, divulga para esse professor, né? Divulga para esse grupo de professores. Semana pedagógica, o que é a demanda maior, o que os professores, escutem os professores, o que eles solicitam como formação também, isso é importante, né? Então, fazer uma enquete entre eles, assuntos que eles consideram importantes para serem trocados. Então, eu considero que essa é uma troca, uma via de mão dupla, né? Escola-professor. Sim, escola Se deixar, professor. eu falo, hein? Se deixar, eu falo, até porque eu tenho pesquisado bastante, eu vou falar. E é isso que eu quero, Cris, mas tem hoje, por exemplo, olha, eu falo por mim, todos os congressos que eu participo, tem grandes congressos, está tudo lá no YouTube, gente. Tem horas e horas de palestras de grandes profissionais e Sim, gratuito, né? Então, assim, sim. busca, assiste, vai lavando louça. Eu faço muito isso, viu, Cris? Você falou do fone. Às vezes eu tenho que fazer comida, fazer louça, eu ponho aquilo, ponho o celular lá longinho e mando ver escutando. Depois eu escuto de novo para escrever e assim eu sei onde está. Às vezes eu tenho dúvida, eu volto lá. O negócio é ser investigador, gente. E realmente as escolas estão começando, graças a Deus, a ter essa preocupação em capacitar o professor, porque a demanda da diversidade também tá grande, né? Graças a Deus. Sim, Por que que tá grande? Porque tá tendo mais estudos, está tendo mais, sabendo mais sobre alguns diagnósticos que não eram tão evidentes antes, agora está sendo evidentes graças aos estudos, graças às pesquisas que estão aí. Então, assim, eu vejo muita gente nessa crítica que agora tudo é laudo, que agora tudo tem alguma coisa. Não, gente. É que agora a gente está sabendo o nome das coisas, o nome dos transtornos, ou então uma simples dificuldade. A gente sabe também que passamos por uma pandemia, né? Teve muitas crianças que não teve acesso à educação como deveria.
Então, realmente, a gente tem um prejuízo grande e esse professor tá pegando essa criança também, que ela tá chegando com essa demanda, né, com um déficit muito grande. Então, a partir daí, o professor tem que rebolar. É difícil, mas é isso aí, não tem outro jeito. E tem que ir à busca da formação, né? Que aí eu acho Sim. que vai ter menos preconceito em todos os sentidos, vai ter mais respeitos, né? Respeito à diversidade. O professor não vai sofrer também, porque um aluno que vai mal na sala de aula é reflexo do professor que não está conseguindo acolher esse aluno, que não está conseguindo chegar nele. Então, eu vejo com uma imensa carga realmente que esse professor tem, mas ele é capaz, né? Ele consegue, porque professor faz uma obra de arte no papel crepom, né, gente? Rolinho de papel higiênico, então, nem se fala. Então, se obra de arte sai num rolinho de papel higiênico, ele vai conseguir dominar uma sala de aula de 40, né? E é um benefício também, eu acho que é um benefício também mútuo, né? Dessa qualificação do professor, né? Nas ações de gestão, né? Porque até se o professor ele tem, por exemplo, vamos lá, ele sabe numa formulação, né? Numa formulação de uma atividade, numa formulação de uma avaliação. Então, se ele sabe quais são o vocabulário que ele vai usar, o que ele quer saber quando ele pede numa questão, num comando de questão, descreva o que ele tá querendo com essa palavra, né? Então, são exemplos, né? Então, quando ele coloca lá o número de questões discursivas, números de questão objetiva, correlacione as colunas. Então, por exemplo, esse é uma demanda muito grande da gestão, né, de coordenação, que é formulação das atividades, formulação, desenvolvimento de uma avaliação. Quando esse professor ele tem uma qualificação e ele sabe, né, quais são os verbos, o que ele tem que usar, né, quais são as palavras-chave dentro de uma questão, com certeza a ação desse gestor ele vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo, tanto para o gestor, né, quanto para o professor, porque ele vai fazer uma vez só, ele vai saber responder quando o gestor pergunta o que você quer perguntar nessa questão, o que você quer saber que o seu aluno coloque aqui, né? Qual é o objetivo dessa questão em relação ao conhecimento desse aluno, né? Então, isso que eu falo muito da atividade, muito da avaliação, porque às vezes eu pergunto para o professor qual é o objetivo dessa questão, o que você quer saber que esse aluno, né, precisa para estar nessa questão. Muitos, às vezes, não traz, né? Alguns não conseguem trazer esse olhar. Então, a qualificação, ele traz, né, uma ação de gestão entre professor, coordenação, orientação, muito mais tranquila, né? E eu digo que os alunos percebem, sabe? Os alunos percebem. Os alunos percebem quando um professor ele chega com uma aula diferente, né? Uma postura diferente, uma dinâmica diferente, né? Eles percebem uma empatia diferente. Então, a qualificação do professor também tem a leitura dos alunos. Muitas vezes a gente acha que uma criança de 7, 8 anos, né, não tem esse discernimento de saber o que é uma boa aula, ele pode não falar assim, mãe, hoje eu tive uma aula, uma didática, minha professora teve uma didática excelente. Ele não vai falar assim. Mas ele fala assim, mãe, a aula hoje foi muito legal, minha professora estava muito divertida, né? A gente sabe, eu fui de chão de escola, dei aula, né, em sala de aula há muitos anos, eu sei quais são
os percalços, né? A gente sabe que a gente é uma rotina sem rotina, né? Mas que a qualificação do professor traz alguns olhares que são assim essenciais para as ações mesmo, né? Sim, Gestoras, porque eu digo que o professor é um gestor também, né? sim. Ele vai gerir o planejamento dele, as provas, as atividades, os projetos que acontecem na escola. Então, é uma ação gestora dele com ele mesmo também, mais qualificado, né? Isso mesmo. Ô, Cris, como a gente já Sim. está indo para o fim, né? Já? Eu queria que Ave você Maria. fala. É, que delícia! Eu adoro. Eu adoro quando ela está terminando a consulta, a pessoa fala assim: Nossa, já, tia, eu fico tão feliz. Mas Mas eu já vou é gostoso, embora? né? Aí ele assim, mas Hã? eu já vou embora? É, já Eles vou falam, mas eu já vou embora. É, embora? é tão gostoso, né? Nossa É. Senhora. Ô, Cris, o que você de mais importante, né, vê sobre a formação desse professor nos dias de hoje, nas atualidades, nesse boom de que a gente fala de todo mundo com laudo, muita gente sem laudo, que está cheio de dificuldade por causa da pandemia. Então, o que você falaria para esse professor? Qual que é a sua mensagem final? Gostosa, que eu adoro te escutar. Eu digo que tem Felipe Perrinot, né? Eu até cito ele no e-book, e ele traz, né, as competências. Foi um pesquisador falando sobre as competências do professor, e eu digo que ele traz 10 grupos de competência. Quem quiser, gente, baixa o e-book que está lá no e-book que eu falo das competências. E às vezes ele cita alguns grupos, né, grupos de competência que parece muito óbvio do dia a dia, mas que às vezes a gente sabe que a rotina engole a gente, né? Alguns processos, às vezes, viram tão automáticos que a gente para de refletir. Então, um dos grupos que ele coloca que é o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe dentro de uma escola, dos professores é essencial. Eu considero que um professor da disciplina de matemática com ideias, muitas vezes da professora de história, né, vão agregar ideias novas, vão agregar estratégias novas. Então, eu considero que o trabalho em equipe dentro da escola, sala dos professores, muitas vezes ser aproveitada, né, para fazer essa troca. Eu considero que é um grupo que Pernod traz muito importante, que é o trabalho em equipe, né? A participação dos professores, né, em discussões com gestores, os gestores, né, terem esse olhar para ouvir esse professor. Então, isso eu considero também muito importante para uma equipe funcionar de forma prática, com experiência, coesa. Então, o empenho desse professor, a gente sabe que hoje nunca foi, né? Mas hoje, muito mais do que nunca, a gente, infelizmente, ainda esse processo pandêmico faz parte ainda do nosso dia a dia, né? Então, esse olhar, esse empenho, essa dedicação nossa, que não é uma, uma situação fácil, organização de ideias. Esse professor, muitas vezes, ele borbulha de ideias, né? E a gente sabe que, às vezes, a realidade da escola, muitas vezes, poda um pouquinho dessas ideias, mas que ele pode
está colocando isso no papel, realizando projetos tijolinho a tijolinho, né, que ele vai fazendo essa construção. Então, eu digo que a atividade do professor, esse movimento que eu comecei falando na nossa live, o tanto que é importante esse movimento, o professor, eu digo que esse movimento dele não pode parar, porque senão a gente para, né, com essa construção de saberes dentro da escola, a gente para de movimentar e de mover transformações de vidas de criança, adolescente, adultos, né, dentro de uma universidade, idosos que às vezes estão realizando sonhos de anos de estar voltando a estudar, né? De a gente conseguir acreditar. Então, é um movimento que eu digo de realizações e de transformações. Então, a minha mensagem que eu deixo hoje para esse docente, para esse professor, para esse educador, para esse movimento lindo que é a educação, né? A gente sabe que é cansativo, a gente sabe que as profissões têm, né, seus altos e baixos, e é isso que é esse movimento, né? Quando você criar alguma coisa, quando surgir uma ideia, escreva, né? Torne ela a primeira realidade com as suas palavras dentro de um papel, e depois fazer essas letras se transformarem em ações. Então, eu digo que isso é de uma importância para o mundo da educação, é esse movimento do professor. Aham. Não estou te ouvindo. Agora, voltou? Voltou. Cris, eu só tenho que te agradecer de você parar um pouquinho para falar comigo. E eu vi algumas pessoas perguntando o livro, ó, tá aqui, ele é gratuito, tá? O digital, ele tá no link, não sei se tá da Cris, mas o meu aqui tá. Pode baixar, também Depois pode me pedir manda a que eu gente. ponho no meu. Eu acho que eu já te mandei. Eu te mando de Ah, novo. mesmo. Mandou, Mandei. mandou mesmo. Pode Mandou. colocar. E tô assim muito feliz, né? Porque essa semana teve, não sei se você viu aqui no Instagram, uma família, né, que teve problemas com um professor que fez um meme na prova, né? Então, assim, de alguma forma, a gente precisava falar disso, porque esse professor não teve formação continuada, infelizmente. E só agradecer, ó, aqui, ó, é esse, ó, perguntas e respostas sobre dislexia e transtorno de déficit de atenção. Esse aqui, ele tá no terceiro volume. Cris, você tá no segundo também, não tá? Tô no Tá. segundo e no terceiro. E no Tô no terceiro, segundo e aqui no terceiro. tem o segundo, tem o primeiro, segundo e terceiro. Todo ano eu montei. Agora eu não sei se eu vou continuar, mas esse foi o terceiro. E tá Vai tudo aí continuar, na link da vai. Bio. Deus quiser. A demanda tá tão grande, né, Cris? A Fabi encontrei com ela hoje até. Fabi é uma amiga, também linda da educação, estudiosa também, pesquisadora. Fabi, vai lá no e-book, Vai lá lá. na bio da Samanta, aqui na página dela, que você baixa gratuitamente, viu? Vai lá, baixa e divulga, né? Porque o e-book, todos os e-books, tudo que tem aí, o objetivo mesmo é passar informação. Já é uma formação continuada. A gente tem 26 autores. E nesses autores todos têm seus contatos. Você pode entrar em contato com os autores. Todos os autores aqui são super acessíveis. Então, assim, vai lá, busque informação, gente, porque conteúdo tem, né? Não tem achismo e tem conteúdo. Próximo live é com Renatinha. Tô paquerando ela, a gente tá fazendo agenda. É porque ela tá numa agenda difícil, mas a próxima é Renatinha. Arrasou, Capítulo quero da assistir com Renatinha. certeza. Aí Ela eu vou tá aqui. avisar. Ela tá aqui, isso. Aí é do capítulo dela, um capítulo lindo, lindo. Você já leu o capítulo dela? Maravilhoso. Mas a Não, gente vai não fazer li a live. ainda.
Eu acho que nem o É, seu você leu, né? não, meu amigo. Ó, a Emília tá perguntando se tá no meu link, tá na minha bio. A partir de manhã vai estar, mas tá Isso, aqui na página Dislexia TDAH Mãe tá, Mãe, tá. viu, Emília? É, pode baixar. Aí eu te passo depois todos, o que vocês quiserem, tem tudo no link da bio, ou então também pode me chamar pelo WhatsApp que eu passo. Eu demoro um pouco, mas passo. Tem o direct também, Tem o fica direct, fácil, que você manda o link, isso também é né? Fica facinho. fácil. É. Então Gente, tá. muito obrigada, tá, Obrigada, pelo convite. obrigada, obrigada. Fica com Deus. Também, obrigada, meninos, meninas que estiveram por aqui com a gente. Um beijo, bom restinho de Beijo. semana. Bom. Tchau.